tampa os seus ouvidos para as pessoas que vão falar, vão falar, vão falar. Deixa falar. Só faz o que tem que ser feito, só faz o que Deus mandou você fazer. Oi, corajosos e corajosas! Estamos aqui em mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje eu quero dividir com vocês uma experiência incrível que eu vivi nesse final de semana com a minha família, que foi sobrenatural. Foi realmente algo que eu não imaginava que seria, mas eu quero compartilhar aqui com vocês tudo que eu vivi e trazer algo para vocês, uma reflexão para a vida de vocês. Então, fiquem de olho nesse vídeo e não perde não. Mas antes, eu quero que vocês me respondam uma coisa. Vocês já foram fazer alguma oração no monte? A gente vai falar sobre isso aqui. Tô até em pé para gravar esse vídeo porque ele foi realmente sobrenatural e merece ser demonstrado, merece ser compartilhado com vocês da melhor maneira. E a melhor maneira é eu estar em pé aqui para contar para vocês como é que foi. Tá pronto? Tá pronta? Se liga aí. Antes de começar, eu quero dar um recadinho aqui para você, porque é muito importante você estar nos ambientes no qual o Espírito Santo vai direcionar você para estar. Você não sabe onde você tem que chegar, mas o Espírito sabe aonde você deve ir. O Espírito Santo sabe, ele vai te guiar e você vai se sentir conduzida por ele. Eu sentia no meu espírito que eu tinha que estar em 3 ambientes proféticos. 3 ambientes proféticos. Tá, Mari, mas quais eram os ambientes? Aí que tá. Aí Deus me direcionou que um desses ambientes era o Morro do Sabó. Eu tinha que fazer uma oração no monte, eu tinha que subir ele, escalar ele, porque realmente foi uma escalada. Mas eu tinha que ir pra lá e ele me direcionou também sobre quem eu tinha que levar nesse dia comigo, pra viver isso comigo. E essas pessoas eram o meu marido, a minha irmã e os meus pais. É isso mesmo. E faltam ainda 2 ambientes, mas eu ainda não fui neles, tô aguardando e o momento certo, né, pra poder ir. Mas enfim, esse era um deles e eu fui, era o primeiro que eu tinha que ir e eu fui. Então vamos lá saber sobre essa história. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de fazer uma oração no monte, de ir pra lá, mas se vocês não tiveram, orem pra Deus direcionar vocês, para que vocês possam também ter essa experiência que a gente teve, que cada dia que passa, a gente lembra desse dia como uma experiência, como uma reflexão, sabe? De tão importante que foi a gente estar lá. Então, assim, eu tô vivendo um processo na minha vida que é como se eu estivesse aqui e eu teria que chegar aqui. Essa é o processo da minha vida real. Eu tô aqui e eu tenho que chegar aqui em cima. E foi isso que eu aprendi ali no monte. A gente tava lá embaixo, parecia uma formiguinha, né? Pra quem olhasse de cima. A gente tava lá embaixo, a gente chegou no monte, era às 5 da manhã. Já tinha gente lá orando, a gente conseguia ouvir as orações. Lá de baixo a gente conseguia ouvir. E aí a gente começou a subir. Na hora que a gente começou a subir, o meu corpo é uma luta muito grande entre carne e espírito. E é nítido isso. Porque assim, eu faço academia, eu malho, eu aguento, sabe? Tipo, beleza, eu aguento. Mas a hora que eu tava ali, na hora que eu ia começar, eu via lá pra cima, eu olhava ali embaixo, eu falava, meu Deus, olha o tanto de coisa que a gente ainda vai ter que passar, né? Pra chegar lá em cima e depois voltar. Porque era de 30 a 40 minutos de subida e 30 a 40 minutos de descida, né? De volta, de ida e de volta. Então, era muito tempo que a gente tinha que ficar ali nessa trajetória, né? Nesse processo de subida no monte, depois descer. Mas quando a gente foi subir, eu senti o meu corpo pedindo pra eu não ir. Eu senti isso. Não vai, pra quê? É besteira. Eu senti. E aí a carne tava falando mais alto. Tanto que eu parei. A gente orou antes de ir. E eu pensei, eu vou dar conta, porque esse lugar é onde eu tenho que estar. Deus me mandou vir aqui. Então, se Deus mandou eu estar ali, é porque eu ia conseguir. Se lembra sempre de uma coisa. Deus não vai te pedir algo se você não puder realizar. E não é nem você, é Ele através de você.
Então só confia. Se Deus tá te mandando fazer algo, é porque você vai conseguir. E é porque você é capaz. Com Deus a gente é capaz de qualquer coisa. Às vezes a gente fica pensando, nossa, mas o que Deus falou pra mim fazer é muito grande. Foge da minha alçada. Mas é por isso mesmo que ele tá pedindo pra você fazer. Porque não depende de você. Porque vai depender dele. E aí sim o nome dele vai ser honrado através da sua vida. Qual graça teria se Deus pedisse alguma coisa pra gente, sendo que a gente fosse capaz de fazer, sendo que nós mesmos pudéssemos fazer? O mérito seria nosso. Mas se ultrapassa o nosso entendimento, se ultrapassa nosso limite de visão, é porque com ele a gente é capaz de fazer. É porque o mérito será dele, a honra será para ele. Por isso que ele vai fazer coisas grandiosas na sua vida, se você acreditar. E se você estiver disponível para ele. Se você tiver intimidade com Deus, ele vai te revelando passo a passo do que você deve fazer. Então, se Deus falou para você fazer algo, não tenha medo, só confia nele e vai, sem olhar para trás. Assim foi ali quando eu cheguei no monte, que eu tava... A gente orou antes de ir, aí a gente começou a pegar a estradinha, né, para poder subir a trilha, né? E aí minha carne tava falando mais alto. Eu olhava para cima e falava, nossa, vai demorar muito chegar. Meu Deus, quanto tempo, o que vai acontecer no caminho? Aquele negócio todo, sabe, aquele medo. Mas, quando eu tava lá embaixo, aí eu comi alguma coisa só pra, né, dar um gás ali pra poder subir. E eu fui falando com o meu espírito mesmo. Tipo, o meu espírito foi falando, parece com a carne, sabe? Não sei explicar isso. Dando força, tipo, você consegue. Vai que você consegue. Vai que você consegue. Aí eu peguei, a gente começou a ir. Quando a gente começou a ir, a gente viu muitos obstáculos ali no meio do caminho, né? A minha família, a gente parava um pouco, depois começava a andar de novo. E aí tinha muitas pedras que, conforme você pisava, você podia deslizar e cair. E o barranco ali era muito alto, não dava nem pra olhar pra baixo, porque cada vez ficava mais alto. Vou colocar uns vídeos aí rolando pra vocês conseguirem ver como que foi lá e como que era ali a estradinha. Então qualquer coisa, a trilha, né? Estradinha. Mas qualquer coisa ali que acontecia, a gente já ficava com medo, porque, tipo, se você pisasse em falso numa pedra, era perigoso você escorregar, porque tinha partes muito estreitas. Era muito estreito aquele caminho para chegar lá. Mas a gente foi avançando. Conforme a gente foi, a gente viu que ia ficando mais difícil de chegar. Conforme a gente subia, era mais difícil de alcançar. Então, quando a gente já estava ali no topo, quando a gente já tinha passado por tudo e chegou no topo, o que tinha? Um negócio assim cheio de marimbondo, gente. Marimbondo, você acredita nisso? Tinha muitos. Vai aparecer no vídeo aí, mas não aparece tanto, mas dá pra vocês terem uma noção de como era, porque aquilo ali tava cheio e não dava pra você passar sem passar por eles. Não tinha como você passar ali sem passar por eles. E aí a gente passou por esses marimbondos e só tampei o ouvido assim, ó, já comecei a sair correndo. Só pensei nisso, tampa o ouvido e sai correndo, porque daí a gente não ia nem, né, sentir eles de tão rápido que a gente ia passar. Mas foi isso, tampei o ouvido e saí correndo. E aí a gente chegou ali no topo e a gente começou a orar. E na oração foi quando Deus mostrou pra gente o caminho inteiro que a gente tinha passado. O caminho inteiro daquela trilha. E olha só que loucura. Na oração de todos foi uma reflexão daquilo ali. Foi uma reflexão daquele caminho. E olha só a reflexão que o Espírito colocou nos nossos corações. Quando a gente foi entrar na trilha, a nossa carne não queria ir, mas o nosso espírito já estava lá em cima, ele já queria ir, ele tinha sede daquilo, de buscar algo. Assim é com o nosso propósito. A nossa carne, ela não vai querer alcançar o que Deus tem pra gente. Ela quer fazer o que é conveniente pra ela, o que vai dar um retorno rápido pra ela. Mas não é assim que funciona. A gente tem que fazer o que o Espírito tá falando. Por isso a gente tem que matar a nossa carne todos os dias, para conseguir fazer a vontade de Deus. E aí, conforme a gente foi caminhando, a gente via as pedras no meio do caminho. Mas eu tava ali com pessoas que falavam, continua, vamos, não para. Se precisar, descansa, mas não para. E o que eu vou falar pra vocês? Ó, tô até arrepiada aqui de dividir isso com vocês.
E o que eu vou falar pra vocês? Tenha pessoas na vida de vocês que vão te incentivar a avançar, que vão falar pra vocês: descansa, mas não para. Descansa, mas não desiste. Águia anda com águia. Então, se você quer ser águia, para de andar com galinhas. Águia não anda com galinhas. Galinha fica ciscando no mesmo lugar. A águia olha pra longe, ela olha pro alto. Então, seja como águia se você quiser. Se você quiser seguir, se você quiser ser águia, ande com águias. Cuidado com quem você tá andando. Essas pessoas que você tá andando pode tá puxando você para trás, podem estar falando para você: volta, tá muito longe, desiste, para, você não vai conseguir. Que pessoas você tá ouvindo? Que pessoas que tá do seu lado no dia a dia? Cuidado com essas pessoas. E foi isso que eu aprendi ali no meio. Eu tava entre pessoas que estavam me fazendo avançar, que estavam me fazendo continuar. E aí eu pensava: nossa, então eu consigo. Eles acreditam em mim, então eu consigo. Só que antes de alguém acreditar em você, não esquece. Deus acreditou em você primeiro. Então, lembra da voz de Deus. Se Ele falou que você consegue, você consegue. E Deus vai usar pessoas no seu caminho para mostrar para você que você realmente consegue. Porque às vezes a gente não acredita, né? A gente fica duvidando, sendo que Deus falou pra gente. Mas quando alguém fala, parece que a gente vai, continua. Então, cuidado com as vozes que vocês estão ouvindo. E foca nisso. Foca no seu caminho, foca no alvo. Foca só em avançar. Não retrocede. Se precisar, para, descansa, mas continua andando. E foi isso que eu fiz ali naquele monte, naquela trilha. A gente continuou caminhando e no meio do caminho tinham pedras. Essas pedras davam alguns deslizes, sabe? Então tinha que tomar cuidado onde pisa. E assim é na nossa vida. Cuidado aonde você tem pisado. Cuidado com os deslizes. Cuidado com aqueles convites. Aprenda a falar não. Quem está no propósito de Deus sabe falar não para as coisas do mundo. A gente sabe dizer não para coisas que vão tirar a gente do foco, que podem tirar a gente do propósito. Então saiba dizer não. E obstáculos a gente sempre vai ter na nossa vida. Assim eram as pedras maiores que estavam ali na nossa frente. E a gente pensava: caramba, como que eu vou conseguir ali alcançar agora, sendo que tá cheio de pedra assim? Ou você escolhe que a pedra te paralise, ou você usa a pedra como suporte para você avançar. Então escolha usar as pedras como suporte para você conseguir avançar. Então a gente foi subindo degrau por degrau e foi chegando lá em cima. A hora que a gente chegou no topo, a gente olhou os marimbondos. Parecia que, conforme a gente ia avançando, a gente via as coisas piorarem. Assim é na nossa vida. Quando a gente vai chegando, as coisas vão aumentando. As lutas aumentam quando a gente está perto da vitória. As lutas vão aumentando. E o caminho é estreito. O caminho é, além de ser estreito, ele tem obstáculos. Não esquece, na sua vida também é assim. O caminho que você tem que andar, ele é muito estreito. E ele é cheio de obstáculos. Mas conforme for ficando mais difícil, vai dando glória a Deus. Porque é ali que você está chegando no seu caminho. É ali que você está conseguindo chegar no seu propósito. Quer dizer que o propósito de Deus já está perto. Então, glorifica. Não volta para trás. Continua avançando. Porque você voltar vai demorar mais tempo ainda. Mas você já está ali, já passou da metade do caminho. Já está chegando. E às vezes, ali, a hora que a gente está chegando, a gente quer voltar para trás, sendo que falta só mais um passo para você conseguir o que você tanto sonhou. Então para de desistir no meio do caminho, para de ficar parando, avança. E ali a hora que a gente passou no meio dos marimbondos, eu só lembrei de fechar o ouvido e correr. E é isso que você tem que fazer. Às vezes tem um monte de marimbondo na sua vida, querendo atrapalhar e entrar aqui dentro do seu ouvido. Toma cuidado com os marimbondos. Vocês lembram que eu falei das pessoas? Vai ter muitos tentando te fazer parar, mas não esquece, eles são pequenininhos. Eles são pequenininhos e ele não pode com você, porque você está sendo abençoada por Deus. Você está sendo abençoado por Deus para cumprir o seu propósito, para cumprir o seu chamado. Então continua firme. Esquece os marimbondos, tampa os seus ouvidos para as pessoas que vão falar. Deixa falar. Só faz o que tem que ser feito, só faz o que Deus mandou você fazer.
E foi isso que eu fiz. Tampei os ouvidos e ó, saí correndo. Faz isso também para esses marimbondos da vida. Tampa os ouvidos para as vozes contrárias, para as vozes que você sabe que não é referência para você, que não é referência de valores, que não é referência de nada para você. E continua em frente, porque você sabe aonde você tem que chegar. E você sabe aonde Deus quer que você chegue. E você vai chegar. E aí, a gente chegou lá em cima. E quando a gente chegou, sumiu o marimbondo, sumiu tudo. Veio um ventinho, sabe, de paz. Meu Deus, foi a melhor sensação do mundo. Porque depois que a gente passa pro processo, depois que a gente passa pelas lutas, depois que a gente passa por esse processo todo, vai vir a mansidão, vai vir a paz. A paz que excede todo entendimento, é a paz de Deus sobre nós. E assim foi o que a gente sentiu ali. Aí começamos a orar, né? E na volta, para vocês terem uma ideia, olha só como as coisas são. O inimigo, ele vai tentar te atrapalhar sempre. Porque na volta, quando a gente foi descer de volta, não tinha mais marimbondo nenhum. Parecia que o caminho estava muito fácil. Sabe por quê? O caminho da volta sempre vai ser mais fácil do que o caminho da ida. Então escolha avançar e não voltar. Porque você voltando, você não vai estar aprendendo nada. Você só vai passar pelos mesmos lugares que você já conhece. Então como que você quer evoluir como pessoa fazendo isso? A gente não evolui se a gente não andar pra frente. Então para de olhar pra trás e começa a avançar. Olha pra frente. Porque é com obstáculos, é com tropeços que a gente avança. É com as pessoas ali falando no nosso ouvido e a gente aprendendo a não ouvir que Deus está nos forjando. É nesse momento que a gente vai ter o nosso caráter mais forjado ainda, a nossa fé mais forjada ainda. E ali a gente vai avançar, a gente vai conseguir. A gente vai estar no alvo, na onde Deus quer. Então, esse foi o aprendizado que eu tive nesse lugar. E tem uma outra coisa também. Antes da gente chegar ali, foi até algo lindo que o meu marido falou pra gente, quando a gente estava lá em cima do monte. Antes da gente chegar no monte, a gente viu um castelo. Sim, no meio do caminho, lá embaixo, um castelo. A coisa mais linda aquele castelo. Ele era enorme, enorme. Só que, quando a gente passou por ele, a gente teve vontade de conhecer. A gente teve vontade de estar ali. A gente pensou, caramba, a gente tá indo num monte, mas olha esse castelo, que da hora, que top. Mas passamos por ele de carro. E a hora que a gente chegou lá no monte... meu marido teve uma reflexão com relação a isso. O castelo, a gente viu ele lá de baixo. E ele tava tão pequenininho. Ele tava tão pequenino. Nossa! Então aquele castelo que a gente tava vendo lá embaixo, lá no monte, ele não significava nada. Nada. E quantas coisas vão passar pela sua vida que você vai pensar, uau, isso é algo que eu quero. Isso é algo top, isso é algo grande, mas isso é algo da sua carne. O que Deus tem pra você é maior ainda e ultrapassa o tamanho de qualquer castelo que possa te distrair. Já pensou nisso? Então, quando a gente estava no monte, aquele castelo ficou minúsculo. E assim vai ser os planos de Deus pra você. O que Deus tem pra você é tão grande, tão grande, tão grande, recebe, que nenhuma distração vai ser maior do que isso. Então, passe pelas distrações. Não ande sem estar na presença de Deus, sem ter uma direção dele. Tenha a direção do Espírito Santo. Fala para Deus falar com você, busca Ele todos os dias, todos os dias. A gente não foi feito para estar na igreja 2 dias na semana. A gente foi feito para ter relacionamento, porque a igreja somos nós. Não é placa que salva. Somos nós a igreja. E nós fomos feitos para ir por todo mundo e pregar o evangelho. A gente foi feito para o ID. Então a gente tem que parar de achar que se a gente for 1 dia ou 2 na igreja, a gente já vai estar íntima de Deus. Não, não. A gente só vai ter intimidade com Deus, a gente só vai conhecer Ele. A gente só conhece alguém quando a gente convive com aquela pessoa, não é verdade? E assim é com Deus. A gente só vai conhecer Ele quando a gente convive com Ele todos os dias, desde a hora que acorda e desde a hora que vai dormir.
E só assim Deus vai revelar os mistérios que Ele tem para sua vida. E só assim Ele vai contar todos os planos que Ele tem para você. Então, não esquece dessa palavra, não esquece dessa mensagem. Obstáculos sempre vão ter na sua vida para tentar te distrair, para tentar atrapalhar os planos que Deus tem para você. E aí você vai pensar, nossa, mas tá tão difícil. Tá tão difícil. Continua. Você tá no caminho certo. Não para. Não para. Se tá difícil é porque tá chegando. Se tá difícil é porque tá perto. E começa a glorificar. Começa a glorificar. Agradeça nos meios dos processos. Então, essa foi a reflexão de hoje. Era isso que eu queria deixar pra vocês. E eu vou aqui fazer uma oração pra vocês, porque eu tô sentindo de orar pela vida de alguém aqui que tá vendo esse vídeo e tá precisando de uma oração. Então, vamos orar. Bora lá. Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por estar aqui. Te agradeço, Senhor, por essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, Pai. Por essa pessoa, Pai, que tá tão difícil pra ela essa trajetória. Tá tão difícil, Pai, esse caminho, mas ela sente que tá no seu caminho, Pai. Mas tá tão difícil, Pai, que ela pensa em desistir às vezes. Pai, que ela possa encontrar pessoas, Senhor Jesus. Que o Senhor possa direcionar para ela pessoas na vida dela, que vão incentivar ela a continuar, Pai. Que vão fazer ela continuar no teu caminho, Senhor Jesus. Elimina as distrações, Senhor Jesus. Cuida dessa pessoa, cuida dessa vida agora, Papai, em nome de Jesus. Dá direcionamento, Pai, para todos esses que estão assistindo, Pai. Dá direcionamento, Pai, da onde o Senhor quer levar, Senhor Jesus. E que eles não tenham medo, Pai. Olhando por olhos humanos, a gente sempre terá medo. Mas que eles possam ter o Espírito, Pai, testificando e confiando cada vez mais em Ti, Pai. Que o Espírito Santo deles seja tão forte, que eles estejam tão fortalecidos no Espírito, que a carne não tenha voz para falar nada. Que o Espírito sempre fale mais alto, Senhor Jesus. Então que eles busquem, Pai, busquem intimidade com o Senhor todos os dias, Pai, a cada momento, Senhor Jesus. É tudo que eu te peço, Pai. Eu te agradeço desde já pela vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus. Revela, Pai, os planos que o Senhor tem para a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém, corajosos e corajosos. E é isso aí, continua seguindo no caminho de Deus. E é isso. Aqui, ó, uma mensagem para você. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde você andar. Seja no vale ou seja no monte, Deus está junto com você. Não tira Ele da sua vida. Acesse cada vez mais a presença dEle, esteja mais perto. Seja filho, seja filha, próximo. E é isso aí. E você vai conseguir avançar e chegar onde Deus tem pra você. Então é isso, gente. Um beijo. Fica com Deus. E não esquece, hein? Me segue lá no Instagram, tá aqui embaixo. Ativa o sininho, comenta, curte, compartilha. Porque às vezes você pode ser a pessoa que vai falar pra outra pessoa que ela tem que seguir em frente. Que não é pra ela desistir. Às vezes você vai ser essa pessoa para alguém hoje. Encaminhe esse vídeo para alguém que você sinta. Fala para Deus falar para você quem tá precisando dessa mensagem, Senhor. Me direciona a enviar esse vídeo para essa pessoa. Então envia. Então é isso. E se a gente quer ser abençoada por Deus, a gente também tem que abençoar vidas. Então encaminhe esse vídeo. O segredo de todo sucesso é a gente aprender a servir as pessoas. E da melhor forma. Servir não é só apenas com dinheiro, não. Não tô falando de dinheiro aqui. Tô falando de servir com a sua vida. Com o que de melhor você tem. Então, se tudo que você tem agora é esse vídeo, encaminhe esse vídeo pra alguém que esteja precisando. Você não sabe, mas às vezes aquela pessoa tá falando. É só hoje. Se alguém não me mandar nada, eu não vou seguir mais. Aí eu vou desistir. Então, às vezes você pode mudar a vida de alguém hoje. Mas isso só depende de você. Então é isso aí. Comenta, curte, compartilha e bora! Bora viver, bora acessar mais do que Deus tem pra gente. Beijo, fica com Deus, corajosa! E corajosa! Até o próximo vídeo!